Olá, boa noite aos amados irmãos, às nossas irmãs, você que está assistindo aí na sua casa, você líder que está aqui presente com a gente, Deus abençoe cada vez mais a sua vida. Você discipulador que está aqui com a gente também, Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós estamos nessa noite, graças a Deus, já ensaiando para o nosso próximo domingo, que teremos aqui o nosso culto público, que você vai poder estar presente aqui, vai ser uma bênção, e nós vamos estar juntos aqui, louvando e agradecendo o nome do Senhor, com tudo aquilo que já tem sido preparado aqui, para nós juntos assistirmos e estarmos louvando ao Senhor. Querido, vai passar, já está passando, aleluia. E eu quero encorajar você, porque a gente escuta muito isso, não, mas a segunda onda vai vir ainda, querido. A segunda vai vir, se Deus assim permitir. Mas nós vamos orar ao Senhor, para que a vontade dEle seja feita. Mas nós temos a liberdade de orar ao Senhor e pedir: Senhor, não deixe essa segunda onda não, Senhor. Nós queremos sim tirar onda diante de tudo isso. E nós queremos vencer, e nós queremos chegar ao momento de poder abraçar um ao outro, poder estar junto um com o outro. E eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Eu quero nessa noite orar junto com você, agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pelos momentos que Ele tem proporcionado a cada um de nós, pela visão ao qual Deus tem derramado sobre essa casa, sobre essa igreja, por cada um de você que está aqui, entendendo que Deus tem um propósito para a sua vida. Hoje um dia muito importante para nós, que como igreja nós terminamos juntos da leitura do livro Uma Vida com Propósitos. Hoje, dia 42, o último dia, encerramento da leitura desse livro, e nós vamos partilhar um pouco da palavra de Deus sobre o último dia dessa leitura, algo que tem falado muito aos nossos corações, e uma ferramenta para que você não deixe de viver o propósito de Deus para a sua vida. Convido você que está aqui junto comigo, convido você que está em casa a fechar os seus olhos nessa noite, para nós orarmos juntos ao Senhor e agradecer a Deus por esse momento. Pai bendito, nós nessa noite nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui para te louvar e engrandecer o teu nome, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por cada líder, cada discipulador dessa igreja. Obrigado, Senhor, por cada um ao qual o Senhor tem guardado e amparado, Senhor, debaixo das tuas mãos, debaixo da tua graça. Muito obrigado, Senhor, pela vida da tua igreja. Que nós possamos ser referência da pregação verdadeira do Evangelho genuíno. Nós te louvamos, Senhor, nessa noite. E te pedimos, Senhor, que possamos prestar o nosso melhor culto diante da tua presença. Já te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Eu te convido nessa hora a você louvar e agradecer no nome do Senhor, junto com o nosso ministério de louvor. Amém. Graça e paz para toda a igreja. Amém. Deus abençoe você que está em casa, você que está aqui conosco. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. E vamos todos juntos adorar esse Deus que é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Amém. Vamos louvar a Deus e dizer a Ele: Senhor, já amo aqui, Pai. A tua presença já se encontra aqui, Senhor. Eu posso sentir a tua presença do teu Espírito Santo, Deus. Queremos te louvar nessa noite, Deus. Esse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso te imaginar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo
Sim. Aos olhos humanos, você vai perder, mas aos olhos de Deus, você vai ganhar. Quando você entrega as suas necessidades, os seus defeitos, as suas imperfeições nas mãos do Senhor, sabe o que Ele faz? Ele pega tudo isso e Ele converte, e Ele transforma, e Ele consegue colocar uma capacidade sobrenatural que nós desejamos da sua presença. Ele consegue colocar em nós algo sobrenatural. E a partir desse momento, nós começamos a pensar com Ele, a agir com Ele. E Ele passa a ser a nossa fonte. Ele passa a ser a nossa fonte. A nossa fonte é o Senhor. A nossa fonte é o Senhor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu
o meu trabalho, porque na verdade deveríamos declarar a família de Deus que Ele me deu para administrar, o trabalho que é de Deus que Ele me concedeu para administrar, o carro que é de Deus, a casa que é de Deus, porque tudo vem dele, tudo é dele, e tudo funciona para Ele. Quando nós entendemos isso, na verdade não é sacrifício, porque a gente só devolve o que é dele. Quando nós entendemos esse princípio básico e fundamental para a vida cristã, a nossa caminhada fica mais fácil, mais leve, sentimos paz. E nessa hora, a paz de Deus, que excede todo entendimento, invade o seu coração e toma conta da tua vida, te dando tranquilidade, te dando paciência, te dando visão nos altos céus, entendendo que tudo vem dele. Porque teu reino, o poder e a glória todos sempre. Vamos continuar louvando. Você que pode aplaudir ao Senhor, você que está aqui, você que tem esse privilégio nessa noite. Exalte o nome do Senhor, com sua presença. Já que estamos aqui, vamos fazer valer a sua presença aqui, porque muitos querem, poucos podem. No quartel a gente fala muito isso. Muitos querem, poucos podem. Nós podemos, então faça valer a pena, em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar louvando. Amém? A graça do Senhor te alcançou nesse dia.
país, nas universidades. Você pode ser criativo. Senhor, eu digo que o Senhor é o melhor. Lembrou? Graças a Deus, nós temos a liberdade de escolher. E podemos escolher porque Deus nos fez livre. E essa palavra, como o Anderson falou e ministrou agora, é muito importante para a nossa vida. Porque nós temos opções de escolha, variadas opções de escolha. Mas nós, primeiramente, escolhemos servir. Então, se você tem uma escolha a fazer nessa noite, escolha ser servo. Não queira ser alguma coisa ou ser alguém, escolha ser servo. Porque quando nós escolhemos o lugar de servo, Deus nos coloca no lugar de rei, Deus nos coloca no lugar de autoridade, Deus nos coloca no lugar de servo e Ele controla toda a nossa vida. Quando falo e quando percebo sobre as nossas escolhas, vejo também, e quando falo sobre oferta, vejo também que nós temos a opção de escolher se vamos ofertar ou se não vamos ofertar. Se vamos entregar o dízimo ou se não vamos entregar. Quantos de nós talvez já não escutou várias vezes, pô, você está dando dinheiro para o pastor? E a verdade é, quantos pastores já não usufruíram de dinheiro da igreja? A verdade é, quantos pastores já não roubaram a igreja? Mas, querido, cada um prestará conta de si, porque você também que não entrega o seu dízimo,
você está roubando de Deus e é comparado ao pastor que roubou o dinheiro da igreja. Porque a palavra de Deus diz em Malaquias que aquele que não entrega o dízimo ao Senhor está roubando. No que nós te roubamos? Quando não entregam os seus dízimos e as suas ofertas. Então, querido, não é uma questão de você se comparar, é uma questão de você escolher fazer aquilo que deve ser feito. É lógico, você está numa igreja, você congrega numa igreja, avalie bem se a sua igreja tem de fato servido ao próximo, se a sua igreja tem de fato servido às pessoas, se as coisas estão acontecendo na sua igreja. Aí você é testemunho vivo de que Deus está usando o seu recurso, ou na verdade o dele que disponibilizou para você administrar, para que as coisas aconteçam na casa do Senhor. E graças a Deus, nós temos visto isso acontecer aqui na nossa igreja. Graças a Deus, estamos num lugar em que não frequentamos, mas que pertencemos. Graças a Deus, estamos num lugar para servir e não ser servido, porque a palavra de Deus nos ensina que é muito melhor nós servirmos. Deus tem usado a sua vida, Deus tem usado a sua vida que está aí em casa, Deus tem usado a vida de cada um de nós, para nós ofertarmos, para nós dizimarmos na casa do Senhor. E pastor, o que se faz com todo esse dinheiro? Servimos ao próximo. Essa é a nossa missão. Nós mantemos a casa do Senhor. Nós conseguimos, graças a Deus, a nossa igreja, compramos bastante álcool gel, compramos o sistema para fazer a limpeza da igreja, compramos também os borrifadores para você receber o álcool gel, investimos em máscara para muita gente, ajudamos com cestas básicas. Graças a Deus tivemos a oportunidade de publicar para o pessoal, principalmente membros da igreja, durante 100 dias o que a nossa igreja trabalhou. Queridos, foi algo impressionante. Através da internet tivemos mais de 42 mil pessoas alcançadas. Pessoas que estão sendo cuidadas na nossa igreja por psicólogos, 7 pessoas sendo acompanhadas aqui. Pessoas, 40 famílias recebendo ajudas com cesta básica. Olha que bênção! Quantas pessoas comunicando e se ofertando e se ajudando. Essa é a igreja, a verdadeira igreja de Cristo. Então eu quero te convidar, você que está aí na sua casa, você pode contribuir também através do QR Code, através da conta bancária da igreja. Você pode sim fazer um depósito, você pode contribuir através disso. Você que está aqui na nossa igreja, você pode pegar o envelope que está aí à sua frente, ou quando você chega, você já pode pegar o seu envelope de dízimo. E nós, como nós já estamos recebendo a instrução aqui, ao final do culto, você quando estiver saindo pela nossa porta de saída, você vai poder entregar a sua oferta ali no espaço endereçado às ofertas, no cesto de oferta. Você vai, no final do culto, a saída, você já agora nesse momento separa a tua oferta. Nós vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor e nós vamos estar fazendo um louvor durante esse período. Você separa a tua oferta, dedica ela ao Senhor e no final do culto você está passando por aqui e você vai estar entregando a sua oferta ali no nome de Jesus. Nós vamos orar já agradecendo ao Senhor e vamos ouvir mais um louvor. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos por esse momento. Muito obrigado, Senhor, por fazer a tua igreja cada vez mais entender e, Senhor, praticar os dízimos e ofertas. Nós te louvamos nessa noite e somos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Aleluia. Igreja, Rei Sabaoth de ti. Estou seguro, a diversidade, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Rei Sabaoth,
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, é muito bom e muito importante estarmos juntos aqui para ouvir um pouco da palavra de Deus e perceber o quanto Deus tem sido carinhoso com cada um de nós, o quanto Deus tem ministrado ao nosso coração. Você que está aqui pode se assentar nessa noite. Nós tivemos uma missão muito importante durante 40, ou mais precisamente 42 dias, em que propomos à igreja a leitura do livro Uma Vida com Propósitos, e esse livro tem nos trazido um direcionamento muito importante como igreja, e temos vivido dias sobrenaturais diante da presença do Senhor. Algo que
tem sido transformador para aqueles que decidem viver essa transformação. E uma realidade ao qual eu particularmente confesso nunca ter vivido. Eu conversava agora, há pouco atrás, com um grupo de líderes que está aqui, e conversava com os discipuladores também que estão aqui, em que Deus tem escrito um momento para a nossa igreja, para a nossa realidade, em que nós não somos a igreja do Mendanha, mas a igreja no Mendanha, a igreja de Cristo, e que Deus tem um propósito muito especial para nós, que nós queremos viver esse propósito debaixo da graça de Deus. Mas algo de grande alerta para cada um de nós é que se nós levarmos a nossa vida baseado no que os outros estão pensando ou esperando de nós provavelmente viveremos um grande fracasso diante do propósito que Deus tem para nós. Muitos de nós, queridos, não alcançamos ainda aquilo que viemos para ser e fazer nessa terra, porque a nossa maior preocupação é agradar aos outros. E quando eu falo na questão de agradar aos outros, não é ser desagradável com todos, mas é uma questão de você primeiro colocar o propósito de Deus para a sua vida, para que assim você possa ter condição de agradar a alguns, porque a todos você não vai agradar. Tivemos toda essa jornada de leitura, alguns pularam alguns dias, alguns nem leram, alguns falaram, pastor, eu estou lendo, mas a pessoa ainda estava no prefácio, né? Enfim, mas cada um de nós tem a oportunidade, como fomos ministrados aqui, de fazer as nossas escolhas. Eu confesso para você que já vou para a 5ª leitura. Por quê? Porque fiz uma proposta a toda a minha família de lermos juntos esse livro, Uma Vida com Propósitos. E começamos quinta-feira. Então, queridos, eu sei que Deus tem propósito nas vidas. E não é questão de estar usando o livro como Bíblia, não, porque a Bíblia é a palavra de Deus e é só ela que é a fonte de Deus para a nossa vida. Mas nós temos recursos para que nós possamos cada vez mais nos achegar àquilo ao qual Deus tem para falar aos nossos corações. Então, no último dia, Rick Warren propõe para a gente ficarmos atentos a uma das armadilhas ao qual nos impede de viver o propósito de Deus para a nossa vida. E essa armadilha é a armadilha da aprovação. Se eu me colocar, me condicionar como pastor dessa igreja e me entregar na armadilha da aprovação, eu não vou viver o propósito que Deus tem para a minha vida nessa condição. Não vou. Porque na verdade entrarei num processo de agradar a todos e com certeza não vou conseguir. E uma coisa que eu tenho aprendido, não tente fazer aquilo que nem Deus mesmo faz. Você sabe que nem Deus agrada a todos. Nós conversávamos antes um pouquinho sobre isso. Alguns de nós estão orando para que chova. E alguns de nós estão orando para que faça sol. Se amanhã fizer sol, Deus vai agradar aquele que pediu para fazer sol e vai desagradar aquele que pediu para chover. Compreende como o próprio Deus, Ele não agrada a todos, Ele primeiro faz a sua vontade e Ele vive o propósito eterno. E é sobre isso que precisamos estar atentos nessa noite. A vontade, o anseio de querer agradar a todos pode facilmente acabar com o propósito de Deus para a nossa vida. Então nessa noite eu quero ministrar com você, quero ministrar para você e quero também ser ministrado através dessa palavra de Deus. Vamos ter cuidado para não cairmos na armadilha da aprovação. Não há nada de errado com o nosso desejo de ser aceito pelas pessoas. Não há nada de errado nós olharmos e tentarmos ser aceitos pelas pessoas. O que há de errado é se nós excessivamente trabalharmos em prol disso,
aí acabamos que entramos nesse erro. Todos os desejos bons e saudáveis que Deus põe em nosso coração, o desejo por aprovação. Amém. Isso, acende os celulares e a gente continua por aqui. Aleluia. Glória a Deus. Eu gosto desses glórias a Deus quando falta a luz. É verdade. Eu sou fã disso. Eu acho bem legal. É tipo quando o pastor está chorando, por exemplo, aí ele não consegue falar, aí o que a gente faz? Glória a Deus! Isso. A gente vai falando glória a Deus e aleluia e vai dar tudo certo. Né? E glória a Deus, irmão, acende a luz. Né? Porque a gente deu glória a Deus, a luz voltou. Se caso ela não vier novamente, se caso acabar, não tem problema, nós vamos continuar aqui seguindo com o nosso culto. E quem está em casa também vai entrar no outro link e vai continuar seguindo. Você sabe que eu, na minha casa, quando oro, eu tenho pedido a Deus um lugar específico para nós colocarmos um gerador de energia. Para a igreja. Tenho orado ao Senhor e pedido, Senhor, nos dá um lugar específico, mostra para a gente, para que a gente possa comprar um gerador de energia para a nossa igreja e nós instalarmos esse gerador de energia. Tenho pedido a Deus para que nós consigamos uma internet de alta qualidade, que ninguém tem aqui, ninguém tem. E nem sei se alguém vai conseguir ter, mas nós teremos. Não é para que a gente possa ficar vendo vídeo, não é nada disso, mas é para que a gente possa propagar o Evangelho aonde ele precisa ser propagado, e a gente tem orado por isso. Então eu quero que você coloque isso também em suas orações. Ore por isso, querido. Ore para que Deus ele nos dê a condição de nós conseguirmos essas ferramentas que serão ferramentas importantes para todo o crescimento que Deus tem proporcionado para cada um de nós. Vou pedir a colaboração. Pode ligar esse ar-condicionado aqui, talvez um outro que estivesse ligado, porque o fogo de Deus está sobre esse lugar. Então a chapa é bem quente. Isso. Deixa aí ligado, vai ser benção. Já conseguimos voltar? Já estamos ao vivo? Olha que benção aí, a gente já está ao vivo aqui, tá? Nós tivemos um momento aqui de glória aqui, bênção de Deus. Queridos, um ator americano, norte-americano, tem uma frase que diz o seguinte: não sei qual é a chave do sucesso, mas sei que o caminho para o fracasso é tentar agradar a todos. E essa é uma grande realidade. Uma grande realidade que norteia as nossas vidas. Eu já conversei com muita gente que fracassa na vida por tentar agradar a todos. Eu vejo muita gente se sacrificando e sacrificando a própria vida com o intento de agradar a todo mundo. E queridos, você não vai conseguir. E esse é um grande problema que vai afetar o propósito de Deus para a sua vida. A busca por agradar a todos é um outro lado da inveja. Olha que interessante isso. A inveja diz: preciso ser como você para ser feliz. E aquele que quer agradar a todos diz: preciso que você goste de mim para que eu possa ser feliz. Quem de nós nunca tentou, em algum momento, chamar a atenção, estar inserido, que todos estivessem voltados a nós e olhando para a gente? Quantos de nós já não pensamos isso? Quantos de nós que talvez abrimos um negócio e queremos que todos estejam ali frequentando o nosso negócio, comprando o nosso produto, fazendo? Quantos de nós? Quantos de nós não estamos na igreja e queríamos que todos que passassem aqui na frente da igreja estivessem aqui junto com a gente, assistindo o culto, não agora no momento de pandemia, mas logo após que tudo isso passar? Quantos de nós? Às vezes nós podemos confundir isso é muito sério, e eu quero falar com você sobre alguns perigos que nós corremos, e alguns perigos que estão na nossa frente, se nós tentarmos buscar a aprovação de todos. Os perigos de buscar a aprovação de todos, e aí nós temos um dos primeiros perigos, que é buscar a aprovação das pessoas, faz que me desvie da vontade de Deus para a minha vida. Querido, quando você busca agradar a todos, isso desvia você viver a vontade de Deus
para a sua vida o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Vou abrir aqui junto com você e fazer essa leitura. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Diz assim a palavra de Deus: ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Se, querido, eu estiver aqui nessa noite falando da palavra de Deus para agradar a todos que estão aqui, eu já estou entrando numa furada tremenda. Porque a minha missão não é essa como pregador da palavra de Deus. A minha missão como pastor não é essa. A minha missão é cuidar. A minha missão é indicar o caminho. A minha missão não é agradar a todos, até porque eu viverei minha vida não agradando a todos. Talvez alguns de vocês que estão sentados aqui, espero que não, alguns de vocês que estão assistindo, olhem e falem: eu nunca fui com a cara do pastor. É porque é difícil a gente conseguir agradar a todos. Mas eu não posso mudar o propósito de Deus para a minha vida com o objetivo de te agradar. Eu não posso correr o risco de querer te agradar e deixar de viver o propósito que Deus desenhou para a minha vida. E eu não estou dando aqui um ingrediente para estupidez. Eu estou aqui falando do propósito de Deus para a nossa vida. Eu não acredito num propósito vindo do divino que seja para maltratar alguma outra pessoa, o seu próprio filho. Não. Então nós temos que ter o discernimento de que nós precisamos ir com foco e não com risco e viver os perigos de buscar a aprovação das pessoas. Segundo perigo, buscar a aprovação das pessoas impede minha fé de crescer. Em João 5,44, a palavra de Deus diz o seguinte: vocês buscam elogios uns dos outros, mas não buscam a aprovação que vem de Deus. Isso é forte demais. O pastor desceu do púlpito, vem um irmão e diz: pastor, que palavra, você é muito sábio, você é 10. Eu como pastor, eu posso chegar e falar: não, toda honra seja a mim, louvado seja eu, glórias sejam dadas a mim. E isso vai me desviar completamente do propósito de Deus, até porque a palavra é dele, a palavra é de Deus. Agora é lógico, não há problema nenhum nisso. Tem muita gente que vai falando sobre elogiar o perigo, aquele que vive por base de elogio. Irmãos, eu particularmente, eu digo para minha esposa: poxa, está bonita, hein? Está bonita hoje, filho. Eu nunca disse que ela está feia. Por mais que isso viesse à minha mente, eu vou dizer isso para quê? Vai ajudar alguma coisa? Mas quando está bonita, a gente pode: poxa, está bonita. Você está bacana, está bem. Quando uma pessoa está gorda, por exemplo, ela está gordinha, é bacana você chegar: caramba, você está bem gordo, hein? Mas quando a pessoa emagrece, a primeira coisa que as pessoas falam é o quê? Caramba, você emagreceu, hein? Caramba, que legal. Agora, também você está fazendo isso para quê? Para viver o propósito de Deus para a sua vida? Ou você está vivendo isso em detrimento de outras pessoas que já falaram algo para vocês? Você é um profissional na sua área porque você está escutando outras pessoas? Ou você é um profissional na sua área para que isso te ajude a se realizar na vida de outras pessoas? Você é um pastor que tem medo de alguém pregar melhor do que você? Ou você é um pastor que abre condições para que outras pessoas possam pregar a palavra de Deus e ela que tem que ser prioridade? Você é um líder concentrador? Você é um líder que só você pode fazer?
Ou você é um líder que impulsiona pessoas, dizendo: Deus tem um chamado e você vai ser bênção? Como é que a sua vida tem sido conduzida, queridos? Não vamos viver e correr o risco desse perigo de perder a fé em detrimento do que as pessoas estão pensando ou esperando de nós. Não vamos. Terceiro perigo: buscar a aprovação das pessoas leva a outros pecados. Olha que interessante isso. Rubem concordou em vender quem? José. Estava lá sendo pressionado. Não, mas tem que ser. Então beleza, vou concordar. Como é que você vive a sua vida e você depende do concordar ou da opinião de outras pessoas? Querido, você pode estar indo para o buraco, para o lugar errado. Quando o povo pressionou Arão, o que ele fez? Um ídolo. Então vamos estar demorando, Moisés, o bagulho está doido mesmo, não vai dar. Então vamos fazer aquela pressão toda. Bom, vou tentar agradar o povo. Vamos fazer dessa forma. Nós como líderes da nossa casa também, da nossa vida, da nossa situação, às vezes querendo fazer coisas para agradar as pessoas, entramos num abismo, entramos num buraco, corremos esse risco se tentarmos agradar a todos, queridos. É muito difícil, porque o nosso sentimento, a nossa questão de querer, talvez estar numa condição melhor, a gente fica preocupado em estar agradando os outros, mas querido, tome cuidado com isso. Estamos nessa noite recebendo a palavra de Deus para entendermos o cuidado. A gente não tem que agradar todo mundo, a gente tem que viver o propósito de Deus para a nossa vida. Você que fez a leitura desse livro, você compreende isso. O propósito de Deus envolve muita coisa, principalmente renúncia. Algo que marcou a minha vida nessa leitura é sobre a família, e a família eterna é a família em Cristo, é a família igreja, é a família de irmãos que Cristo nos dá todos os dias. A minha família, minha esposa, as minhas meninas, eu só terei aqui nessa vida. Mas quando viver a vida eterna com Cristo, terei a oportunidade de encontrá-las. Sim, se o verdadeiro evangelho for pregado no dia de hoje, o tempo de nós ganharmos almas para Jesus, querido, é hoje. O tempo de falarmos do evangelho de Cristo é hoje. Você vai trabalhar, você vai construir o teu pé de meia, você vai ter as suas coisas, e você vai se aposentar, e você vai passear, vai fazer de tudo. Depois é só fadiga e cansaço. Mas existe uma vida eterna para nós vivermos. Existe um lugar sendo preparado para nós que cremos na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E é para lá que nós iremos. E é por isso que eu quero pregar o Evangelho às minhas filhas, à minha esposa. É por isso que eu quero viver o verdadeiro Evangelho. É por isso que eu vivo esse verdadeiro Evangelho. Por quê? Porque eu quero encontrar pessoas que amo. Essa precisa ser a nossa missão. Você quer agradar alguém, querido? Fale do amor de Jesus. Você quer agradar alguém? Sirva ao Senhor. Quarto perigo: buscar a aprovação das pessoas leva-nos à hipocrisia. Olha que interessante isso. A palavra hipócrita provém de uma antiga palavra grega usada para descrever atores do palco que representavam diversos papéis em uma mesma peça, usando máscaras diferentes para cenas diferentes. Às vezes tentamos agradar tantas pessoas que nos tornamos hipócritas. Num dia estamos com uma máscara, num dia estamos com outra máscara. Agora tem gente que escuta uma palavra dessa e fala: por isso que eu não estou aí para ninguém. Está completamente errado. Porque aqui a gente não está falando, mais uma vez repito, de estupidez. A gente não está falando de interesse próprio, a gente está falando de propósito. É fácil você, no seu jeitinho, falar: por isso que eu não estou nem aí para agradar a todos. Beleza. Você está preocupado em agradar a Deus? Você está tirando a roupa que você tem para dar para o próximo? Você está dedicando a sua vida inteiramente ao Senhor? Você recebe, você é dizimista? Você recebe do Senhor, você está ofertando? Você está amando mais, amando o próximo como a você mesmo?
Você está dedicando tempo à palavra do Senhor? Você está indo para as ruas evangelizar? Talvez não esteja fazendo nada disso, mas quer dizer, bom, por isso que eu não estou aí para agradar a todos. Não, não é nesse sentido. É no sentido de que para viver o propósito de Deus para a sua vida, você não pode centralizar a sua vida em agradar a todos. É muito importante nós termos esse compromisso. Viver o propósito de Deus, querido, não é muito fácil não. É uma vida de rendição, é uma vida de entrega. Então nós precisamos estar focados em viver o propósito de Deus para a nossa vida. E o propósito de Deus pode nos causar dor em alguns momentos. Existem dias de aflições para a nossa vida, como fizemos a leitura e compreendemos. Você já percebeu que por mais que estejamos na casa do Senhor, estejamos na igreja, estejamos orando, alguns de nós, ou na verdade todos, passamos por dificuldades, aflições? Quem aqui passa por aflição? Quem aqui não passa nenhum tipo de aflição? Por favor, me dê o endereço aí na mulher. Porque o próprio Jesus nos disse: no mundo, ela está aí para a gente viver. Ela está aí para a gente viver. A aflição está aí para ser vivida. E você sabe por que tem aflição? Porque se tudo corresse muito bem na sua vida, você ia adorar essa vida e você queria viver essa vida eternamente. Mas o plano da salvação, ele está além disso. Ele não quer que você viva essa vida eterna. Ele quer que você viva uma vida eterna transformada. Ele quer que você viva uma vida eterna de essência com Deus, com o Pai. Então, quando você tem aflição, você chora, você questiona Deus, você fala: por que isso está acontecendo comigo? Por que dessa forma e tudo mais? E papai está lá só: filho, eu estou cuidando de você. No mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Jesus está falando: eu já estou aqui, eu sei do que eu estou falando. Eu já estou no eterno, eu sei do que eu estou falando. Então cumpra aí a minha palavra, me sirva e viva o meu propósito, porque eu te quero aqui, Tiago. É isso que ele está sonhando para nós. Então você não pode focar a tua vida para agradar a todas as pessoas. Você precisa focar a sua vida para viver o propósito de Deus nela. Isso é fundamental. Quinto perigo: buscar a aprovação das pessoas silencia a mensagem da minha vida. Até que você se liberte do medo da desaprovação, Deus não pode te usar como gostaria. Olha que forte isso. Enquanto você não desapegar, enquanto você não se entregar verdadeiramente, Deus vai estar aguardando para poder te usar completamente. Eu te convido nessa noite: se entregue por inteiro, queridos. Se entregue por inteiro para viver o propósito de Deus para a sua vida. Ah, pastor, mas eu entrei no emprego tal e eu não sei se esse é o propósito, então eu tenho que ir para o emprego tal. Queridos, eu entendo que o seu emprego, se é empresa X ou Y, isso não vai interferir. Se Deus está permitindo estar ali, isso não vai interferir no propósito para a sua vida, no propósito de Deus para a sua vida. Tem gente que acha: bom, agora eu entrei na empresa errada, não vou mais viver o propósito de Deus para a minha vida. Não, querido. Deus é o controlador de todas as coisas. Deus tem sabedoria. E Deus, na medida em que a gente vai vivendo, vai permitindo algumas ocasiões para que nós possamos sempre estar atentos e alertos com aquilo que Ele sonha para nós. Agora, pastor, como é que eu posso ser liberto dessa busca por aprovação? Porque de fato eu vivo muito isso. E eu confesso para vocês, já vivi muito tempo pensando assim. Já vivi durante algum tempo no meu ministério, seja ele no louvor, seja ele no pastorado, muito preocupado em como eu conseguiria agradar a todos, por exemplo, a toda a igreja. O objetivo, o coração de um pastor, ele tem como objetivo o quê? Bom, eu quero ser agradável a todos. Eu quero poder que todos olhem para mim e eu seja agradável a todos. Mas isso é impossível de acontecer. E se eu focar o chamado de Deus e o propósito de Deus para a minha vida nisso, eu deixo de viver o propósito de Deus. Queridos, e é muito importante a gente se libertar dessa busca por aprovação.
Tem gente que nasceu na sua adolescência, até hoje está buscando essa aprovação dos outros. E às vezes nega isso para si mesmo. Quando a sua condição e o seu comportamento os transporta, sempre está preocupado em estar agradando aos outros. Vou citar para vocês algumas ações que precisamos ter para que nós possamos ser libertos dessa busca por aprovação. A palavra de Deus diz em Romanos 12: não nos conformemos com esse mundo, com esse século, mas nos transformemos e transformemos a esse mundo, através de quê? Através da renovação que Cristo tem para cada um de nós. Para que isso, pastor? Para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você só vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando você entregar completamente a sua vida como propósito de Deus. A sua mente precisa ser transformada. Não se conformem com esse século. Você não é todo mundo. Você é alguém que decidiu viver as coisas e o reino de Deus nessa terra. É preciso ter esse cuidado. A primeira ação que você deve tomar, lembra de que nem mesmo Deus agrada a todas as pessoas. Tome isso para o seu coração. Somente um tolo tenta fazer o que nem mesmo Deus faz. Não seja tolo. Não tente fazer o que nem mesmo Deus faz. Isso é muito importante. Ainda que conseguisse fazer todas as pessoas gostassem de você, isso seria boa ideia. Significaria apenas que você não tem convicções nas quais acredita profundamente. Tampouco tem princípios que está disposto a defender. Olha que forte. Você tem princípios, você tem valores, então confie nesses valores. Confie nesses princípios. Quantas vezes você, cristão, não foi rodeado, talvez no seu trabalho, na sua vizinhança, e começaram a te julgar ou te condenar, e você, com medo de não ser agradável a todos, você toma uma posição que é diferente daquilo que você acredita. E essa posição é tomada porque a sua preocupação maior está em ceder aquilo que estão pensando de você, em agradar as pessoas, enquanto Deus talvez esteja sendo desagradado nesse momento. Quantos de nós deixamos de pregar o Evangelho de Cristo? Quantos de nós usamos o discurso, não vou usar minha rede social para falar de religião? Você não tem que falar de religião mesmo, você tem que falar de Deus. Você não pode ser religioso, você tem que ser cristão. Você não tem que pregar a sua igreja, você tem que pregar a Cristo. Então o seu Facebook pode sim estar estampado de versículo bíblico. Mas quando ele está estampado de versículo bíblico, o que as pessoas esperam é que no mínimo você viva aquilo. Agora tem gente que faz um marketing de si, mas quando as pessoas olham, não vivem nada daquilo. Temos falado com a igreja, se é para usar máscara, use. Se é para usar álcool gel na mão, use. Porque na Bíblia não tem nada falando assim, não pode. Então, se é para fazermos, vamos fazer. E vamos fazer a nossa parte. Porque a primeira coisa que vão apontar não é nem que você está sem máscara e você pode transmitir alguma coisa para alguém. A primeira coisa que vão falar é, ainda fala que é crente. E não está nem pensando no próximo. É verdade. Então, queridos, é preciso estarmos atentos. E é preciso nos livrarmos da busca por aprovação. Segunda ação, lembrar que não preciso da aprovação de ninguém para ser feliz. A felicidade, querido, é uma decisão. Você é tão feliz quanto pode ser. Deseje ser feliz. Não fique preocupado. Busque a felicidade em Cristo. Eu tenho dito muito isso. Eu só consigo viver a felicidade plena quando eu estou no caminho do propósito de Deus para a minha vida. Isso é um fato. Quantas vezes eu já tentei brigar com Deus?
Quantas vezes eu já tentei agradar até a minha esposa, as minhas filhas, em detrimento de agradar ao Senhor. Mas um dia eu percebi, bom, eu posso até estar agradando elas hoje, mas essa minha ação pode ser danosa para tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então qual é a sua ação? Ore ao Senhor. Quantas vezes a minha própria esposa tomou decisões para agradar a mim, enquanto na verdade tinha que tomar outras decisões para agradar ao Senhor. É preciso que nós vivamos alinhados, principalmente quando somos marido e mulher, principalmente quando somos família. Nós precisamos orar junto em família e explicar um para o outro e conversar um com o outro, dizendo: vamos viver o propósito de Deus para a nossa vida. Você já viu o quanto é difícil uma família inteira viver um propósito de Deus? O inimigo quer isso. Ele quer acabar com o diálogo das famílias, para que as famílias não tenham o potencial de viver o propósito de Deus para a vida delas. Mas Deus tem promessa. Eu sou servo do Deus de Abraão. Aquele que falou: Abraão, tu tem promessa. Glória a Deus. Pega a tua família e vai com a tua família. Eu tenho a promessa de Deus para a minha vida e tenho procurado viver os propósitos de Deus para a minha vida. E se Deus me deu uma família, eu vivo o propósito de Deus junto com a minha família. Que seja aqui no Mendanha, que seja no Salim, que seja fora do Rio de Janeiro, ou qualquer outro lugar. Mas é importante que viver em felicidade é viver o propósito de Deus para a nossa vida. Você quer encontrar a verdadeira felicidade? Viva o propósito de Deus para a sua vida. Quinta ação: lembrar que um dia eu vou prestar conta da minha vida a Deus. Olha, quando eu lia isso, eu ficava me imaginando, eu e o Senhor naquele grande dia, prestando contas daquilo que Deus tem, daquilo que Deus queria que eu fizesse, daquilo que Deus queria que eu vivesse. E olha, é muito importante você estar convicto, você, cada um de nós, de que um dia prestaremos contas ao Senhor. Fique atento. Jesus, Ele te moldou, Jesus, Ele te criou, e Jesus tem um propósito para a sua vida. É para você viver esse propósito, querido. Eu sei que tem muita coisa difícil demais. Eu sei que às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas aí a gente é impedido porque a gente não tem condição financeira, ou que a gente não tem tempo, mas Deus vai te dar tempo. Uma vez um irmão chegou para mim e falou: pastor, eu estou orando muito ao Senhor para Deus abrir a porta. Eu falei: amém, vamos orar juntos. E oramos juntos, e Deus abriu a porta, e estávamos aqui sempre buscando a palavra de Deus, culto e tudo mais. Depois ele encontra um emprego e começa a trabalhar, e eu percebo: cadê o fulano? Está sumido? O que houve? E quando eu consigo reencontrá-lo, ele diz para mim: pastor, eu tenho muita vontade de estar na igreja, mas eu estou trabalhando muito e não consigo mais estar lá. Eu falei: não seja por isso, vamos orar por isso nesse momento. Ele falou: eu preciso muito de oração. Eu falei: vamos orar agora, fecha os teus olhos. E eu comecei: Senhor, tu abriste a porta do teu servo. Ele conseguiu um emprego, mas ele não tem mais tempo de estar na tua casa. Eu te peço, Senhor, demite ele desse trabalho, Senhor, em nome de Jesus. Manda ele embora, Pai, para que ele possa estar na tua casa. Que isso, pastor? Como é que o senhor está orando assim? Eu falei: o que te impede de viver a vontade de Deus é isso? Se o teu olho te faz pecar, a palavra de Deus diz o quê? Arranca ele fora. Se tua mão direita te faz errar, corta ela fora. Não, mas calma, eu preciso e tudo mais. Sim, você na verdade precisa muito mais de viver o propósito de Deus para a tua vida. E é isso que nós precisamos ter entendimento. Propósito de Deus para a nossa vida é mais importante do que trabalho, do que dinheiro, do que condição social. Propósito de Deus é propósito. E a igreja precisa estar atenta a isso. Ah, pastor, é fácil para você, talvez você consiga abrir o seu armário e tem lá a sua comida. Mas não tinha.
Eu me lembro que ter biscoito recheado era festa. E o pacote ele acabava em 2 minutos. E a gente talvez só teria previsão de ganhar um outro no mês seguinte, se desse. Eu tinha vários motivos para me revoltar com Deus, mas eu só tinha 2 opções a fazer: ou eu me revolto, ou eu vivo o propósito dele para a minha vida. Ou eu reclamo com Deus porque não tem, ou eu agradeço a Deus porque ainda consigo respirar e tentar conseguir ter. Glória a Deus. Eu estava batendo um papo com o Nelinho e estava falando para ele: cara, você tem 2 opções. Ou você começa a praguejar a Deus aí porque Ele te deu uma segunda chance, ou você glorifica o nome do Senhor porque Ele te deu uma segunda chance, cara. E ele falava comigo: Deus tem falado comigo. Amém. No mundo nós teremos aflição, mas tenhamos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo por nós, e nós venceremos para estar com Ele na glória. Mancando, queimado, com pé, sem pé, com dinheiro, sem dinheiro, seremos todos transformados e viveremos o novo de Deus para a nossa vida. Queridos, uma sexta ação: lembrar que Jesus me moldou para eu ser o mesmo, para eu ser eu mesmo, não outras pessoas. Jesus te moldou, filho, para você ser você mesmo. Jesus te criou para você ser você mesmo. Não é a cor de pele, não é a sua condição social. Eu acho ridículo quando alguém rejeita alguém pela sua cor de pele ou por sua condição social. Porque quando eu olho para um branquinho, eu vejo Deus. Quando eu olho para um negro, eu vejo Deus. Quando eu olho para um indiano, eu vejo Deus. Ele te fez para você ser você mesmo. Não reclama da sua cor de pele, não. Não reclama do seu cabelo, não. Está ruim, faz uma chapinha, volta, depois molha de novo, deixa enrolar. Está duro, está mole, está liso, não interessa. Deus te fez assim. Viva! Viva! Ele fez você para você ser você mesmo. Já parou para ver o quão é interessante? Nós temos aqui gêmeos na nossa igreja, mas cada um é cada um. Eu e você às vezes podemos até errar chamando um outro pelo nome, pelo mesmo nome, enfim. Mas Deus não, Deus criou um para ser um, o outro para ser o outro. Deus não vai dizer porque você não foi mais parecido com o seu irmão, por que você não foi mais parecido com a sua mãe ou com o seu pai. Deus vai perguntar: você era popular? Você fez muita amizade na escola? Você acha que quando você estiver lá diante da presença do Pai, Deus vai estar preocupado com isso, te perguntando: e aí, você conseguiu? Aquele alisamento ficou top mesmo? E aí, você conseguiu? Você clareou a pele, ou escureceu, ficou bem bronzeado? E aí, você conseguiu ser igual ao teu irmão? Conseguiu? Você conseguiu ser igual aquele pastor que tu queria ser? Não é isso. Sabe o que Deus vai falar com você quando Ele te encontrar? Ele vai falar: você viveu um propósito para a sua vida? Você viveu o que eu escrevi para você viver, Tiago? Você viveu, Tiago, aquilo que eu escrevi para você viver? Então, querido, não tente ser o outro, seja você mesmo diante da presença de Deus. A palavra de Deus diz aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Já estamos encerrando. A palavra de Deus diz assim: homem algum já viu, ouviu ou imaginou as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Você não pode imaginar,
Você não pode, você não consegue nem mensurar aquilo que Deus está preparando para cada um de vocês. Queridos, você nasceu para ser você mesmo. Você não é um erro, você não é um acidente. Você é aquele que em Deus deu a vida para que você vivesse o propósito dele na sua vida. Você não é um acidente, não. Você não é um erro de trajetória, não. Você é alguém que vai um dia estar diante da presença do Senhor. Ele vai perguntar: e aí, Tiago, como é que você viveu a vida? E sabe o que Deus quer ouvir? Senhor, eu vivi o propósito que o Senhor escreveu para mim. Eu chorei. Eu tive um momento de aflição, Pai. Eu tive um momento em que eu queria desistir de tudo, mas a Tua palavra veio sobre o meu coração e eu continuei vivendo. Sabe o que Ele vai dizer? Bom garoto, boa garota, vem comigo. Vou te levar para um lugar agora onde não tem choro, aonde não tem dor, aonde não tem sofrimento, aonde existe a paz, aonde existe o amor, aonde existe a vida. Vem comigo, meu filho, porque você foi fiel e eu serei fiel contigo e te levarei para as bodas do Cordeiro. É isso que Deus está sonhando para cada um de nós, querido. Essa vida vai passar, essas coisas vão passar, mas a palavra de Deus, ela não passa, e ela nos promete um lugar eterno com Ele. Eu queria que você aí na sua casa, e você que está aqui com a gente, fechasse os teus olhos aí nessa noite. Você sabe que quando nós começamos essa quarentena, começamos a fazer os nossos vídeos online, começamos a pregar a palavra de Deus através da internet. Uma coisa que eu fazia era ver quantas pessoas estavam assistindo, quantas pessoas tinham comentado, quantas pessoas tinham sido alcançadas. E eu comecei a ficar muito encantado com isso, porque cada dia estava aumentando. Mas um dia Deus me chamou e conversou comigo e falou: Tiago, você já se preocupou em ver quantas pessoas estão sendo alcançadas para mim? Tiago, você já pensou em qual é a qualidade, qual é a verdadeira palavra que está sendo pregada? Tiago, você já pensou em quantas pessoas serão alimentadas, pessoas que estão com fome, serão alimentadas na próxima semana? E eu comecei a orar ao Senhor e entender. Não é quantas curtidas, não é quantas visualizações, não é quantas pessoas estão online ou não estão online. Na verdade é tudo sobre você e Deus. Na verdade é tudo sobre o quanto nós pensamos, é tudo sobre o quanto nós fazemos por amor do Evangelho de Cristo que está sobre as nossas vidas. Não interessa o quanto você consegue alcançar. O que interessa na verdade é a qualidade ao qual essas pessoas estão recebendo da informação da palavra de Deus. E eu dizia para mim mesmo: então eu tenho que melhorar, eu tenho que ler Tua palavra todos os dias, Pai. Eu tenho, Senhor, que me aperfeiçoar cada vez mais e mais, porque sábio é aquele que maneja bem a Tua palavra, Senhor. Eu preciso, Senhor, conquistar almas para o Teu reino. Senhor, a minha preocupação não pode ser em agradar a mídia ou quantos estão nos seguindo, mas a minha preocupação, Senhor, precisa ser diante daquele que está chorando e nós possamos ser igreja para enxugar a lágrima dele. A minha preocupação precisa ser, Senhor, daquele que está desesperado, pensando em terminar com a própria vida, e nós possamos ser igreja para chegar até lá e falar do amor de Deus e essa pessoa se render a Ti, Senhor. Não é sobre quantos, não é como.
mas é sobre o Senhor Jesus usar a tua vida de verdade para que almas sejam alcançadas. Estamos hoje vivendo já um outro momento dessa pandemia. E Deus está falando a corações aqui. Deus está falando a corações que estão em casa. Minha oração nessa noite é para que você viva o propósito de Deus para a sua vida. Ainda que você chore durante essa caminhada, mesmo que você tenha aflição nessa caminhada, viva o propósito de Deus. Aflição você vai ter vivendo ou não vivendo o propósito de Deus. Choro você vai ter vivendo ou não vivendo o propósito de Deus. Angústia você vai ter vivendo ou não vivendo a promessa e o propósito de Deus para a sua vida. Agora, eternidade só vive quem vive intensamente o propósito de Deus para a sua vida. Senhor, nessa noite, nós estamos aqui como igreja, Pai, louvando e agradecendo o Teu nome, porque sabemos dos Teus propósitos, Senhor, e sabemos que o Senhor tem propósito para cada um de nós. Senhor, faz a Tua igreja viver os Teus propósitos intensamente. Deus, pelos olhos proféticos e espirituais, já consigo ver almas se rendendo aos Teus pés, porque almas aqui nessa noite estão vivendo os Teus propósitos, Senhor. Senhor, já consigo ver pelos olhos da fé, Senhor, a pregação do Evangelho genuíno, chegando a lugares, Senhor, que ainda não foram alcançados ainda, porque pessoas no dia de hoje estão se propondo a viver os Teus propósitos, Senhor, para a vida delas. Senhor, nessa noite eu quero te pedir por cada um membro da Igreja Batista Independente, Senhor, no meu nome. Senhor, que nós possamos cada vez mais viver o Teu propósito para a nossa vida. Que tudo, Senhor, esteja em segundo plano e que o Senhor esteja em primeiro lugar nas nossas vidas, Pai. Usa-nos, Senhor, como instrumento em Suas mãos para a pregação do verdadeiro Evangelho. Senhor, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Unge-nos, Senhor. Calça a sandália nos nossos pés, para que possamos seguir rumo ao Teu propósito nas nossas vidas. Alimenta a nossa família com expectativa e esperança. Alimenta a nossa igreja com a visão, Senhor, com a visão de pregação do Evangelho, com a visão de missões, com a visão evangelística, Senhor. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. E que, Senhor, possamos entender que nós não conseguiremos agradar a todos, mas que o nosso objetivo é Te agradar. Toma cada um de nós nas Tuas mãos. Nós Te louvamos, Senhor, nessa noite e somos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor aí nessa noite. Deus seja louvado através da minha vida, através da sua vida. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, que possamos ser igreja de verdade, igreja que avança, igreja que cresce, igreja que vive o propósito de Deus, igreja que sonha, igreja que almeja, igreja que é incentivada cada vez mais a viver o sobrenatural de Deus. Covid não vai parar a gente, doença não vai parar a gente, o diabo não vai parar a gente, nada vai nos parar. Nós estaremos sempre debaixo da graça de Deus, ainda que isso nos custe muito, mas que possamos sempre estar focados em viver o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe você que está aí na sua casa. No próximo domingo teremos ceia, tanto pela manhã quanto pela noite. Você que ainda não se inscreveu para participar do nosso culto, eu te convido, acessa lá, acessa o nosso Facebook e acessa o link que está disponível lá no Facebook, tá? Você que é da nossa igreja, tem um link disponível no grupo de WhatsApp dos membros da igreja. Você clica lá e você vai poder escolher no culto da manhã ou da noite. Tem irmãos que estão conseguindo até participar do culto da manhã e da noite. Amém, também a bênção, tá bom? Mas nós temos poucas vagas, então é importante que você se inscreva, porque quando acabarem as vagas, esse link será fechado e você não consegue mais acessar,
não conseguiram, não vai ter condição de estar aqui presente, porque a gente já está com tudo separado, a quantidade de cadeiras exatas, para que todos possam aqui assistir o culto da melhor forma e a gente consiga também transmitir o culto online. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Então no domingo pela manhã teremos ceia, domingo à noite teremos ceia, vamos estar fazendo a ceia aqui presencial, e você que vai estar em casa também, separe os elementos para você participar da ceia junto conosco. Eu tenho certeza que vai ser bênção debaixo da graça de Deus, tá bom, queridos? Ao encerrar o nosso culto aqui, eu peço a você que saia à medida em que os nossos colaboradores forem orientando, para que cada um de vocês saia em segurança, sem qualquer risco de contaminação e tudo mais. Na saída aqui na nossa porta, você vai ter o álcool gel também para você utilizar, passar nas mãos. Sempre que você entrar ou sair do templo, você vai estar utilizando o álcool gel e sempre utilizando a sua máscara também. Quem tiver sem a máscara, o colaborador já vai impor as mãos sobre vocês, vai orar e vai falar: coloca a máscara agora em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não esqueça, acesse o link lá. Eu tenho certeza que essa semana já vão acabar as vagas, e se você não for rápido, você não vai ter oportunidade de estar aqui junto com a gente, tá bom? Atente lá, você que está no grupo de risco, queridos, nós estamos pedindo, evite estar aqui. Evite, a gente aqui também não quer proibido, não é nada disso. A gente aconselha, evite estar, porque é muito importante para que você preserve a sua saúde. Mas faz lá a inscrição, se inscreve para poder estar junto com a gente. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por esse culto, e que o Senhor leve cada um guardado e amparado em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos e te louvamos nessa noite. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor continue nos livrando e nos guardando, Senhor. Que esse negócio de segunda onda de Covid seja jogado por terra, em nome de Jesus, e que nós possamos vencer, Pai, através, Senhor, do comportamento adotado de cada um, que aqueles que ainda não se conscientizaram, Senhor, da responsabilidade, que o Senhor possa estar tocando nos corações, e que, Senhor, possamos passar logo por toda essa fase, para vivermos intensamente, Senhor, o estar próximo, poder abraçar. Então, Senhor, nós pedimos isso, age com misericórdia sobre a nossa nação, Pai. Toma-nos em tuas mãos, nos leva guardado e amparado por ti até a nossa casa. Nós te pedimos isso nessa noite, no nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Coloque a mão sobre o seu coração e receba a bênção de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um que aguarda a volta do Senhor, e todos digam amém. Você que está em casa e você que está aqui, vamos dizer bem forte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a cada um de vocês, no nome de Jesus.